Olá, como está você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Valor para a sua empresa, no canal Pensamento Corporativo no YouTube. O Pensamento Corporativo tem como missão difundir as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Nossa missão também é a modernização da gestão. Você já passou pelaquela experiência desagradável de receber dezenas de ligações de telemarketing oferecendo uma série de produtos que você não tem a menor intenção de adquirir, não é verdade? Então, a forma como as empresas guardam os seus dados pessoais, utilizam os seus dados pessoais, muitas empresas vendem seus dados pessoais exatamente para esse fim, passa agora a ser administrada e controlada por uma lei, a Lei Geral da Proteção de Dados, a LGPD. E para falar sobre LGPD, eu trago no Pensamento Corporativo a doutora Cristiane B., especialista em Direito Empresarial, grande conhecedora da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Cristiane, muito obrigado por aceitar mais uma vez o meu convite em participar comigo no Pensamento Corporativo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um imenso prazer aqui participar outra vez do seu programa. Realmente é uma grande felicidade estar aqui com você outra vez. A doutora Cristiane esteve comigo no início da série Valor para a sua empresa, quando então a Lei Geral de Proteção de Dados era, digamos, uma promessa que já vinha de algum tempo, de alguns anos, mas ainda não havia sido implementada. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor. Muitas empresas ainda não perceberam que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, mas está. Cristiane, explica para a gente um pouco, até para aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de assistir ou não viram antes, no início da série Valor para a sua empresa, a sua entrevista, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela abrange, quais os riscos, digamos assim, o que ela protege, quem ela protege. Então, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, como você já bem mencionou lá no começo, né, ela entrou em vigor, de fato, em setembro do ano passado, em setembro de 2020. E qual é a grande preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a nova famosa LGPD? Né, ela vem proteger dados pessoais dos titulares, né? Quem são os titulares? Eu, você, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, né? E que são esses dados pessoais? Os dados que nos identificam. Então, o grande protagonista da Lei Geral de Proteção de Dados é o titular, né? É a pessoa física. E ela só trata, então, efetivamente de dados pessoais. É a grande, vamos dizer assim, a grande novidade nesses últimos dias na questão de proteção de dados. E nos impõe algumas regras, alguns direitos, né, no que diz respeito aos titulares, né? E algumas regras no que diz respeito a quem vai tratar os nossos dados pessoais. Por exemplo, as empresas, o setor público, enfim, a partir da edição, da vigência da lei, né, o que muda? Então, a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, o que de fato mudou na nossa vida, né? Tanto da perspectiva do titular quanto da perspectiva da empresa. E realmente são regras novas para o tratamento de dados. Eu digo assim que ela trouxe um manual de instruções. Né? Então, acabou aquele costume que nós tínhamos antigamente de coletar dados, né? Do Orlando, todos os dados pessoais do Orlando, e depois eu, como empresa, vou pensar o que eu vou fazer com aqueles dados pessoais, como é que eu vou aplicar, para que eu vou aplicar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, essa é talvez uma das regras mais impactantes, né? A partir da vigência da lei, você tem que ter uma finalidade para usar aqueles dados pessoais. E ela trouxe uma série de outras regras que a gente pode falar no decorrer aqui do nosso papo, mas realmente veio impactar o nosso dia a dia. Cristiane, eu estava vendo a cronologia desse assunto, proteção dos dados, e eu me deparei com aquele tema, não sei se você se recorda, a lei da Carolina Dickmann, lá atrás, em 2012, quando ela teve, acho que, o celular invadido e o computador invadido e as fotos pessoais, as fotos íntimas divulgadas, etc. A partir desse momento, eu entendo que a questão dos dados pessoais, a própria
difusão da internet, a fragilidade de tudo isso, passou a receber maior atenção das pessoas, das empresas, das autoridades. Nós tivemos, depois da lei da Carolina Dickmann, nós tivemos também o Marco Civil da internet, e foi uma evolução. Até que em 2018 nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, é isso? Lei 13.709 de 2018. Mas ela demorou para entrar. Ela teve momentos de postergação, de incerteza, de insegurança, até que o ano passado, em agosto de 2020, ela passou a vigorar. Mas ela passou a vigorar sem penalidade. Então, ela está em vigor, mas as penalidades efetivas só acontecerão a partir de agosto de 2021. E aí? Como é que fica esse período? Vale tudo? Será que isso não tira um pouco a credibilidade da LGPD? Será que as pessoas não ficam em dúvida? Essa é mais uma lei que não vai... Aliás, o Brasil é o único país no mundo que tem lei que pega e lei que não pega, né? É um negócio inacreditável. Mas será que isso não tira um pouco a credibilidade? Eu queria te ouvir um pouco a respeito desse fato. Você tocou num ponto bem importante quando a gente começa a falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que é exatamente isso. Muita gente, muitas empresas têm muito o sentimento de que ela começou, mas não começou. Né? Começou, mas vai começar lá em agosto. Mas é exatamente isso que você falou. Então, a lei, ela realmente foi sancionada, né? Ela realmente foi criada, de fato, em 2018, como você colocou. E ela mesma, no texto da lei, ela já deu ali 24 meses para que todo mundo pudesse se adequar aos novos requerimentos da lei, os novos requisitos, que são grandes, que são imensos. E aí, esses 24 meses iriam terminar, então, em agosto, setembro de 2020. A despeito de algumas discussões que nós tivemos, né, se vai ou não prorrogar a vigência ou não, de fato ela entrou então em vigor mesmo em setembro de 2020. O que aconteceu? Então vamos dizer assim, o que passou a vigorar efetivamente? Essas regras para as empresas do governo também, né, tratarem os dados. Esse manual de instruções, realmente ele já vale a partir de setembro de 2020. O que é essa dúvida com relação às penalidades, como você bem colocou? De fato, aconteceu, como a gente tem uma situação um pouco peculiar no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem é o órgão que responsável por fiscalizar, zelar pelo cumprimento dessa lei, é que não tinha sido instituída, ainda ela não foi operante, ela não estava operante no momento em que a lei entrou em vigor. Então, isso significa dizer que a lei entrou em vigor na data de setembro de 2020, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela só vai poder impor as penalidades, as sanções a quem descumprir a lei a partir de agosto de 2021. E aí o que leva todo mundo a essa questão. Mas então, começou ou não começou, e por que eu vou me preocupar com isso? Né? Se eu não tenho penalidades, eu não vou ser penalizado. E o grande ponto de atenção que a gente faz quando a gente começa a trabalhar com privacidade e proteção de dados é o seguinte: o fato de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não está operante não significa que as empresas já não possam ser questionadas do ponto de vista judicial, como já tem sido. Nós já temos ações judiciais, condenações judiciais, já com base na LGPD. Então, nós já estamos experimentando uma situação onde, independentemente da atuação administrativa dessa autoridade, as pessoas, os titulares, vamos dizer assim, já estão se socorrendo do judiciário. Então, é muito arriscado para uma empresa pensar, por exemplo, que ela só vai poder se preocupar, ela só deve se preocupar com esse assunto a partir de agosto, ou de agosto em diante. Até porque os procedimentos para adequação são longos, etc., vão envolver um esforço grande. Então, acho que essa tua lembrança é bastante oportuna. Mas as empresas já tiveram, como você disse, 2 anos para se adequarem e precisam entender o risco de não estar adequado. Até uma questão de compliance, é uma questão de um processo muito sério de como armazenar, como guardar os dados e o que fazer com eles, né? Mas acho que também tem uma questão de cultura, né, Cris? Que as pessoas ainda também não estão... As pessoas ainda não perceberam a importância disso, porque em todo lugar que a gente dá os dados, então qualquer cadastro que você faça,
É CPF, é endereço, é telefone, é e-mail, e depois acontece aquilo que eu falei, né? A gente começa a receber uma série de ligações. Mas as pessoas não entenderam a importância ainda disso, porque são as pessoas que vão cobrar as empresas, não é mesmo? Com relação ao tamanho das empresas, você percebe que existem empresas que já estão se adequando? Eu conheço empresas grandes que estão se adequando, mas e as empresas menores? Como é que elas estão pensando, Cris? O que a gente tem percebido, né, nesse tempo todo que a gente vem trabalhando com privacidade e proteção de dados, é exatamente isso que você falou. O principal desafio de todos eles, sem a menor dúvida, é o aculturamento, é essa mudança de cultura. Realmente, as empresas não estão atentas para essa nova realidade, mas os titulares também não estão. Então, nem nós, titulares, sabemos efetivamente que agora nós temos alguns direitos. E aí, como você colocou, as empresas grandes, principalmente aquelas que já transacionam com grandes outros parceiros, elas já estão cientes e já estão se adequando, já têm investimento em pessoas, em recursos, já estão se adequando com esses processos já há algum tempo. Porém, elas têm uma quantidade de dados pessoais ali bastante grande, né? Então, elas têm muito mais trabalho, mas já tem um certo aculturamento. O que a gente percebe de médias e pequenas empresas é que elas, obviamente, elas têm menos, elas trabalham com menos, um volume de dados menor, um volume de dados pessoais menor. Por outro lado, o nível de aculturamento é até bastante menor em relação às empresas maiores, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma dificuldade muito maior, são duas dificuldades diferentes. Numa empresa grande, é o excesso de procedimentos, o excesso de trabalho, é muita coisa mesmo para ser feito. E numa empresa pequena, é a cultura. Então, o empresário, ele ainda não se conscientizou, estou falando na sua maioria, né? Ele não se conscientizou de que ele realmente precisa estabelecer esse protocolo novo de proteção de dados. Eu estou conversando com a doutora Cristiane B., especialista em direito empresarial e uma grande conhecedora e atuante na LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados. As empresas, principalmente as menores, elas vão tomar consciência disso a hora que as penalidades começarem a acontecer, efetivamente, porque é aquilo que eu falei, né? Tem uma lei que está em vigor, mas fica tudo meio ainda que nebuloso, né? Já existe alguma penalidade ou alguma ação judicial em cima de uma lei? Porque a lei está em vigor. Se a lei está em vigor, é possível que já ocorra uma penalidade, que seja estabelecido uma penalidade em cima de uma lei que já está em vigor. Já existe alguma coisa ou ainda não, ou ainda é só advertências? Então, o que a lei prevê? Eu vou dividir em dois momentos, tá? Esse momento, o que a lei efetivamente prevê? Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lá a partir de agosto de 2021, vai poder aplicar algumas sanções para quem não estiver em conformidade com a lei, né? Quais são elas? Pode ser desde uma advertência, pode ser desde uma multa simples, uma multa diária, aquela multa que pode ir até um teto, né? Quando você tem um grupo econômico, pode ir até o teto de 50 milhões, né, do faturamento da empresa, 50 milhões, né, por infração. Também pode ir, por exemplo, eventualmente até uma suspensão desses dados por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um bloqueio temporariamente, no extremo pode até o apagamento desses dados. E aí tem uma penalidade que eu considero, talvez, para algumas empresas até muito pior até do que a multa, que é a questão da publicização. Significa o quê? Na prática, significa que aquele descumprimento por aquela empresa vai se tornar público. Vai se tornar público no site da NPD, enfim, vai se tornar público de forma que o titular fique sabendo, que o consumidor, né, toda a tua carteira de cliente fique sabendo, teu concorrente fique sabendo, todo o mercado fique sabendo, né? E aí tem uma questão muito grande reputacional envolvida, né? Tem o preço da imagem, realmente é um preço muito caro às empresas, né? Então, acho que isso é um ponto de muita atenção. Mas, como a gente falou aqui, essas penalidades que eu falei são de caráter administrativo, vamos fazer um paralelo como se fosse o PROCON, né? Para a gente entender que não é judicial, é administrativo. Esses são realmente de responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a gente já falou que, ok, agosto de 2021. Mas, para quem ainda está bem tranquilo com essa questão, aí eu te respondo esse outro ponto da tua questão. Existem ações judiciais? Já existem ações judiciais, já com base na LGPD. Então, eu sempre lembro que não tem problema que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não possa
multar, mas ali estão todos os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público já está super atuante. O Ministério Público do Distrito Federal foi o que mais, logo que a lei já entrou em vigor, foi o que mais trabalhou atuando as empresas com relação ao descumprimento da LGPD. E nós temos aí, tem sentença, já saiu, né, que já foi até publicada, já imputando multas judiciais mesmo para as empresas pelo seu descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso que eu digo, não dá para ficar sentado esperando, né, pensando que isso não, o jogo não começou. O jogo já começou já desde o ano passado. Eu recebo, em média, 5 ligações por dia das empresas de call center. Algumas, eu instalei um sistema no meu aparelho em que ele indica possível fraude. Algumas já nem atendo, porque já sei que que aquele número foi denunciado como fraude, uma possível fraude. Então, as empresas que utilizam esse serviço também estão utilizando uma forma errada de divulgação, porque se eu já não queria comprar aquele produto, agora então, com o nível de irritação que a gente fica em receber essas informações, essas ligações, aí é que eu não vou comprar mesmo. Eu assisti recentemente uma conversa sua, uma live sua com um advogado, acho que na Europa, acho que ele estava em Portugal, e ele comentou que ele recebe lá ligações do Brasil, ele tem um telefone do Brasil lá, e ele recebe esse tipo de coisa também. Mas, Cristiane, o fato dessas empresas continuarem ligando, incomodando todo dia, não é um termômetro de que que a lei LGPD precisa de um pouco mais de força nessa divulgação, alguém precisa mostrar efetivamente o que isso pode trazer para as empresas, porque você citou o exemplo da multa, que pode chegar até 50 milhões. Tá, pode, mas ainda não está em vigor, né? Não seria um termômetro perigoso, um sinal perigoso de que a LGPD pode não ter aquela força que deveria ter? Excelente abordagem a tua, porque essa é uma dúvida em geral, tá? Uma dúvida em geral, tanto de empresas quanto de titulares e profissionais da área, tá? Mas tanta coisa aqui para comentar, né, sobre esse ponto. Como você falou, uma empresa que adota essa prática, né, Orlando, você acaba até se irritando com aquele produto, aquele serviço. E a empresa que já percebeu que trabalhar com proteção de dados é um ativo, ela já começa a utilizar isso como um diferencial de mercado, como um valor bem importante para a marca. Poucas empresas se deram conta disso. E aí, voltando para esse exemplo que você deu da Telefônica, por exemplo, né? O que acontece no dia a dia? Realmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não entrou em vigor, mas provavelmente, muito provavelmente, quando ela entrar, as primeiras empresas que já vão sofrer algum tipo de penalidade, de multa ou advertência, já vão ser provavelmente essas empresas, pela sua atuação reiterada. E a forma como elas vêm tratando, porque isso é robotizado, é automatizado isso, né? E realmente não é uma abordagem, vamos dizer assim, não é uma abordagem que nem o consumidor gosta de receber. É bastante invasiva, vamos dizer assim. Outra coisa, quem é que teve acesso ao teu celular? O teu celular é um dado pessoal. Então, começa por aí. Sim, é um grande sinal também, como você colocou, é um termômetro de que a cultura de privacidade e proteção de dados, ela ainda não está, como eu sempre digo, né, a gente está num momento assim, bastante inédito da nossa história, com uma lei nova e uma cultura nova, né, porque não é só lei nova, a gente tem um campo longo aí para desbravar. Então, é um sinal de que essa cultura de proteção de dados ainda não está sedimentada. Uma única coisa que eu queria destacar, que eu sempre comento isso, eu sempre me repito, é que você diz assim, né, em geral, né, o que as empresas dizem, Cris, como é que eu, nesse país com uma dimensão continental, aqui é minha empresa no interior do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, etc, 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 como é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nem entrou em vigor ainda, como é que ela vai saber se eu estou cumprindo ou não, né, as exigências da lei? E aí, o que nós enxergamos, né, quem trabalha com privacidade e proteção de dados, não é a autoridade que vai bater na tua porta, da empresa. Quem vai bater na porta das empresas, chamando para esse cumprimento, e quem vai denunciar, vai reclamar de um eventual desrespeito a esse tratamento de dados pessoais, é o próprio titular. A gente faz um paralelo com o direito do consumidor, né? O próprio titular, você, são os próprios titulares
e vão entender que as empresas hoje não estão tratando seus dados como deveriam e eles mesmos aqui vão encaminhar essas reclamações para a NPD, porque eles podem ir para a empresa e solicitar acesso, a retificação, etc., dessas informações, e se não atendidos, tem trânsito bastante garantido para fazer essa reclamação na Agência Nacional de Proteção de Dados. E ainda tem a questão judicial. Recentemente, nós tivemos casos de vazamentos, né? Milhões de dados vazados. Teve aquele caso dos CPFs, que foram, acho que, mais de 220 milhões de CPFs, até de gente que já havia falecido. Tem um caso de uma empresa, acho que é do Serasa, que tem uma quantidade muito grande e ela também está cuidando disso, né? Mas o que é mais interessante é que esses dados vazados, a Receita Federal teve, o Ministério do Trabalho teve dados vazados. Então, essas pessoas, elas pegam os dados, disponibilizam na web, você tem esses dados, você pode acessar os sites para saber se as suas informações estão disponíveis, e geralmente você encontra, mas tem níveis de dados que são disponibilizados. Aí, caso você queira dados mais profundos, você tem que pagar. Ou seja, o hacker, ele entra, ele pega os dados, ele faz uma divulgação, uma propaganda, divulgando um pedacinho dos dados. Se você quiser alguma outra coisa, você paga um determinado valor por cada tipo de dado adicional. Esses hackers, eles precisam ser punidos. Isso é criminal, né, Cris? Isso não é a questão da LGPD, mas é criminal. Tem havido punição? Você sabe de punições para isso ou não? Como é que está isso daí, Cris? Veja que a gente tem ouvido cada vez mais, né? Cada notícia, como eu trabalho nessa área, cada dia eu recebo, são quase que diariamente, infelizmente, né? Quase que é diariamente que a gente recebe uma notícia de um vazamento como esse que você falou. Essa é uma atividade absolutamente ilícita. E aí, o que requer das empresas, né? As empresas têm que, sim, implementar os procedimentos de segurança, elas têm que garantir mesmo, né? No que diz respeito à proteção de dados pessoais, ela tem que garantir que o dado pessoal dos clientes e dos funcionários também esteja seguro. E o curioso é que tem também, né, um ditado, uma brincadeira, né, no mundo de proteção, de privacidade e proteção de dados, que diz assim, não é se você vai ser hackeado, na verdade é quando. Por quê? Para dizer que é impossível você ter uma empresa 100% blindada, né? É impossível você ter, no mundo de hoje, no mundo uma alta tecnologia e um alto volume de dados, né? É impossível você estar 100% blindado. O que é interessante a gente destacar aqui são duas coisas. Primeiro, as empresas têm sim que se preocupar, têm sim que investir nessas questões. Investir, que eu digo, não é só financeiramente, é no aculturamento dos funcionários, tá? Investir nessa questão de proteção de dados. Muitas vezes, educar os funcionários, treinar os funcionários já evita bastante problema, porque a maioria deles vem de comportamento humano, a maioria desses problemas de vazamento. E aí, quando você fala dessa segunda questão dos hackers, especificamente aqui da tua pergunta, te respondo dizendo que sim, já existe bastante trabalho, já existia antes, tá? Antes da gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas já tinham a possibilidade de contar com o poder judiciário e o poder de polícia. Já tinha a possibilidade que assim que acontecesse, assim que elas fossem vítimas de vazamento, elas já podiam acionar as delegacias de polícia. A gente não sabe, né? Normalmente a gente não sabe, mas existem muitas delegacias de polícia já especializadas nesse assunto. E aí ela faz uma conexão já com a origem, as empresas origem, porque tem muito hacker que tem origem nos Estados Unidos. Então tem um canal de cooperação bastante interessante, bastante efetivo mesmo do Brasil com os Estados Unidos, tem uma colaboração internacional para que esse hacker realmente seja penalizado e que seja, aí aqui no Brasil se inicie mesmo um processo penal, mesmo como você falou, é crime. Então, eu acho que vale a pena colocar para as empresas, para que ninguém pense assim, puxa vida, mas será que vale a pena? Se isso vai acontecer, vale a pena, porque inclusive toda a preocupação que uma empresa tem, se ficar evidenciada, né, todo esse procedimento que ela colocou em vigor, né, para proteger os dados pessoais, vai contar depois, quando acontecer um caso de um vazamento, por exemplo,
Concorda comigo que, nesse caso, a empresa também pode ter sido vítima, né? Não só os titulares, a empresa foi vítima. Vamos entender que ela tomou todas as medidas e, mesmo assim, aconteceu o vazamento. Então, ela se coloca numa posição que ela pode ter, eventualmente, até uma penalidade, pode, eventualmente, até não ser penalizada. Nós tivemos um caso na União Europeia que aconteceu isso com uma empresa que tinha todos os procedimentos em prática e, mesmo assim, foi vítima de vazamento. Lá aconteceu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando foi verificar o que tinha acontecido, efetivamente visualizou, ela verificou que a empresa foi mais uma vítima também, assim como os titulares, tinha tomado todas as medidas, mas não conseguiram impedir. E o último recado é: nunca façam o hackeamento de volta, hackback, sabe? Porque todas as empresas caem nessa, a maioria cai nessa, principalmente o setor de TI, né? Cai nessa tentação de fazer, né? Eu fui hackeada, eu vou hackear também para descobrir, para ter mais elementos aqui para eu chegar e para descobrir quem que é a pessoa. Não faça isso, porque aí você está incorrendo em um crime também, da mesma forma como o criminoso. Então, vale a pena, sim, ter os procedimentos, vale a pena, sim, implementar os procedimentos, guardar as evidências para demonstrar a boa-fé da empresa, e vale a pena, sim, instaurar um procedimento, processo crime também. Mas você falou de uma empresa na União Europeia que teve os dados vazados e ela seguiu todos os procedimentos, mesmo assim teve os dados vazados e não foi penalizada. Mas então ela não seguiu todos os procedimentos. Então os procedimentos são falhos, porque como é que os dados foram vazados? Foram vazados por alguém. Então falta alguma forma de controle. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. E isso me leva a fazer uma pergunta para você com relação a efetivamente quais são os procedimentos que as empresas têm que fazer para se adequarem a essa nova realidade. Seguramente a parte de TI é fundamental, seguramente a parte de treinamento é fundamental, mas o que mais as empresas precisam fazer? Quais são os passos, Cristiane, para que as empresas, esse pessoal das empresas médias e menores que estão nos assistindo, quais são os passos que elas têm que tomar para fazer esse processo de adequação? Pode acontecer, isso para deixar as empresas tranquilas também, né? Pode acontecer de você implementar todas as medidas, que é isso que a gente vai falar agora, na sequência, e mesmo assim você, algum hacker extremamente ágil, extremamente engenhoso, pode sim furar o teu procedimento, as tuas defesas da empresa. Eu estou falando, obviamente, de uma forma muito simplista, né? Porque não sou especialista em tecnologia, mas então, muitas vezes, nós temos essa situação em que a parte tecnológica há um grande desenvolvimento por parte da proteção da empresa, né? Mas, por outro lado, eu tenho uma grande engenhosidade por parte dos hackers. Então, a todo momento, eu tenho uma solução nova chegando para proteger as empresas, mas, por outro lado, eu também tenho uma outra portinha aqui aberta que o hacker descobre, né? Para invadir o sistema das empresas. Antes disso, também não é questão de um hacker. Muitas vezes, um funcionário mal intencionado, ele pega esses dados e ele tem ali se ele for mal intencionado e um criminoso, ele tem uma mina de ouro ali na mão com dados, né? Então, às vezes, a coisa sai de dentro da própria empresa. Também uma falha de controle, de treinamento, de fiscalização, de compliance, tudo, né? Não, totalmente. Inclusive, esse exemplo que você deu é o que mais acontece quando a gente está falando de hacker, tá? É o que mais acontece, que mais expõe as empresas a um risco desnecessário. Desnecessário que você poderia evitar, né? A questão do hacker, você tenta, e mesmo assim você não consegue, ok? Mas essa questão que você falou do próprio funcionário, o próprio alguém de dentro ali vazar informação, é um risco que você não vale a pena correr, porque você pode tranquilamente evitar, com conscientização, com treinamento, é exatamente isso que você disse. E aí, né, nos leva ao segundo ponto, a segunda pergunta, que é essa questão do que é possível, o que é necessário, então, fazer, né? Que passos são esses, que medidas são essas? Então, tem todo um protocolo de medidas que uma empresa tem que implementar, né, para estabelecer um programa, né, uma governança de proteção de dados. Então, resumidamente, eu vou comentar uma sequência de passos, né? Por exemplo, a primeira coisa que ela começa, depois que ela tem aceita a incumbência, né, de trabalhar com a proteção de dados,
é fazer um mapeamento de todos esses dados pessoais que a empresa tem. Ela vai, ali começa a mapear, começa a fazer um inventário de todos os dados pessoais que ela tem. No segundo passo, ela vai ter, em função desse, como resultado, né, desse inventário, ela vai ter um diagnóstico. Ela vai efetivamente ter uma foto, né, da situação em que a empresa está, quão madura ela está nessa questão de proteção de dados ou não. Ela já começa a enxergar ali, quando você já começa a entender que ali tem algum trabalhinho para ser feito. Depois do diagnóstico, você vai para o plano de ação. Estou, assim, descrevendo de uma forma bastante simples esses passos, tá? Mas realmente o conceito deles não é difícil de entender. Então, no plano de ação, você estabelece o que vai fazer, quem vai fazer o quê, quais os departamentos que vão ficar responsáveis, né? Como é que você vai começar a pensar nas soluções desses problemas. O próximo passo é a implementação efetivamente. Então, você coloca lá os cronogramas, as entregas, quem é responsável por tal tarefa, efetivamente, né, por ver quem é por fiscalizar, né, esse cumprimento dentro da empresa. E a gente tem aí a resposta para a próxima pergunta, a gente vai falar do trabalho do DPO, né? Já vou falar. E aí, para finalizar esse procedimento, passou então pelo mapeamento, pelo inventário, passou pelo diagnóstico, passou pelo plano de ação, passou pela implementação, passa ali por uma questão de conscientização e treinamento. Esse é um ponto super importante. Isso você pode evitar, pode mitigar de uma forma muito, muito, muito grande esse tipo de risco que a gente está falando aqui de vazamento de dados pessoais. E aí, por final, mas por final não significa que se termine esse trabalho, mas a última etapa seria o monitoramento e avaliação contínua, que significaria que você vai, depois de todos esses passos, o último passo, realmente você coloca para rodar esse programa e de tempos em tempos você tem que revisar. Você tem um processo novo, você tem uma informação nova, você tem pessoas chegando e saindo da empresa. Então, sempre é bom você revisar. Não é um procedimento que tem data para terminar. Eu comecei em janeiro, terminei em março e nunca mais eu toquei nisso. Não. Aí, de novo, a gente está falando de compliance, de uma questão de governança, que tende a ser sempre revisada, precisa, inclusive. Todas as empresas hoje, né, por essa questão, por uma, não é opção, mas por obrigação mesmo, que a lei impõe, tem que indicar um profissional, que é o famoso DPO, né, que é Data Protection Officer, né, um estrangeirismo aqui que nós trouxemos, né, o Brasil trouxe da União Europeia, que já adota, né, esse termo já há bastante tempo. Mas nada mais é do que o encarregado de dados, né? Mas acho que o Brasil achou esse termo não muito glamuroso, né? É encarregado de dados da empresa, tá? E aí começou a utilizar, né, esse jargão, né, de DPO, né? Data Protection Officer. Mas enfim, quem é ele, né? É uma pessoa que a empresa tem que indicar, tá? Para ser o responsável por essa ponte, essa ponte de contato entre a empresa, os titulares, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É ele que vai, inclusive, conduzir esse processo todo que eu falei, esses passos todos que eu citei aqui, do programa de adequação, é o DPO que vai ser responsável por liderar esse processo dentro das empresas. E aí se coloca, né, a gente nota que temos um novo nicho aqui de mercado, um novo nicho de atuação, uma nova oportunidade para vários profissionais trabalharem com privacidade e proteção de dados, né? São muitos profissionais agora que podem ter a oportunidade de ser o DPO das empresas. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, não precisa ser advogado para ser DPO. Você pode ter qualquer formação acadêmica para ser profissional, né? Para ser um DPO. Basta que você conheça bastante de proteção de dados, enfim, todos esses assuntos afins. Mas é uma nova oportunidade de mercado e que está sendo bastante demandada. Eu estou conversando com a doutora Cristiane B., advogada, especialista em direito empresarial, grande conhecedora e especialista na LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados. Você havia dito que a questão de um vazamento de dados, ela impacta não só o custo financeiro, mas ela impacta a imagem da empresa, a questão da marca, né? Então, tem um risco de imagem muito grande. E tudo que é risco hoje, uma empresa que tem governança, tudo que é risco precisa ser considerado na agenda, na pauta dos conselhos de administração. O ESG é risco. Então, o ESG hoje é pauta. Os conselhos de administração têm os comitês de risco, né, os comitês fiscais, e a LGPD. Não é um risco?
Não é algo que deveria ser pauta nos conselhos de administração? Isso você tem visto dessa forma ou ainda não se tocou nesse ponto? Não, sem a menor dúvida. Você está certíssimo. As grandes empresas que já têm essa consciência, que têm a cultura de proteção de dados, já incluíram mais esse item como um item bastante importante de risco. Porque realmente, hoje em dia, no momento que a gente está, né, a gente está vivendo um momento único na história, a gente nunca teve tanta capacidade tecnológica para processar, coletar e armazenar tanto dado, e aí a gente volta na questão do dado pessoal, como a gente está tendo hoje. E elas passaram a fazer o quê? Essa tecnologia nos permite tratar esses dados pessoais como um ativo econômico, né? Por isso que eles têm tanta importância hoje em dia. Se a maioria das empresas contam com os dados pessoais, inclusive para suas atividades econômicas, realmente ele passa a ser essa uma atividade, sim, que é considerada uma atividade de risco, né? Por vários aspectos. Eu tenho um risco, como você falou, risco reputacional envolvido, tenho risco operacional, tenho risco financeiro. Então, grandes empresas já colocaram esse item já no conselho, né? O conselho já está bastante ciente disso, faz parte da governança dessas empresas. Grandes empresas, né? As pequenas empresas ainda estão, como eu falei, que elas têm a questão do aculturamento, né? Eu sei que você dá aula sobre a LGPD também, e você tem um curso sobre isso, e você atua você presta assessoria ou consultoria na implantação e na gestão desse processo do aculturamento, de todo esse processo da LGPD dentro das empresas. Quanto tempo demora isso para que uma empresa, a partir de agora, digamos que ela caiu a ficha e essa empresa precisa, peraí, eu tenho muitos dados aqui, não havia pensado nisso, deixa eu estruturar meu departamento, treinar, aculturar, deixa eu olhar, revisar o meu TI, deixa eu estabelecer um processo. Quanto é esse tempo que a empresa vai levar desde o zero até ela ter algum procedimento relativamente confiável sobre o tema LGPD, onde ela possa estar relativamente segura pela lei da LGPD? Olha, isso não é um tempo que a gente possa trazer sempre, porque todos os clientes perguntam isso, né? Quando a gente começa a falar do assunto LGPD, mas e daí, quanto tempo eu tenho, né? Depende da empresa. E não é uma questão de depender do porte da empresa, não é do tamanho. Depende muito da natureza dos dados pessoais tratados e da complexidade desses dados tratados, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pensar numa metalúrgica, né? Cuja matéria-prima não é efetivamente dado pessoal, né? Mas ela tem dado pessoal de funcionário para tratar. Então, ela sim tem que fazer esse mesmo programa, seguir esses mesmos passos. Mas vamos pensar numa outra empresa, por exemplo, que trabalhe com crédito, que trabalhe, então, com dados pessoais, efetivamente, né? A matéria-prima é dado pessoal. E mais que isso, eventualmente, é uma empresa de saúde. Então, ela trata com dado pessoal sensível. Vai requerer ali mais um cuidado no manuseio, no tratamento desses dados pessoais. Então, essa empresa vai ter, então, um trabalho até mais, vamos dizer assim, vai ser uma verificação muito mais trabalhosa desses dados pessoais do que as outras empresas. Mas onde eu estou querendo chegar o que vai determinar, o grande passo para determinar se uma empresa vai ter bastante tempo ou não, se vai demandar dela bastante tempo ou não, para concluir esse processo, para implementar esse programa de adequação, é a fase 1, que é a mais importante de todas, que é o mapeamento. Então, ali, muitas empresas até se dão conta, em 99% dos casos, se dão conta de que elas acabam coletando e armazenando muito mais dados do que era necessário, do que precisava. E aí, hoje, a gente se toca aqui, a gente se liga aqui. Ter muito dado pessoal hoje é um problema, né? Eu posso estar com uma exposição muito maior do que eu deveria estar. Então, para concluir essa primeira fase, imagina você, Orlando, eu tenho que fazer o mapeamento em todo o meu banco de dados, o que parece simples, mas o banco de dados estruturado, o banco de dados não estruturado, quando você começa a descer no detalhe do detalhe, você começa a fazer essa pergunta aqui dentro da empresa, onde mais você tem dados? Arquivo físico entra, o arquivo morto entra, os documentos em cima da mesa, né, papel, e aí você fazer esse mapeamento demanda tempo. Bom, mas para te responder, a gente pode ter, assim, num processo rápido, né, mapeamento. Ele pode demorar de 3, 4 meses até, em algumas empresas, grandes empresas, que têm um volume grande de dados, até 9 meses no mapeamento, para conseguir mapear, para conseguir sair do passo 1
para os demais passos. Então, assim, posso ter sim um programa de adequação de uma empresa que pode levar um ano, tranquilamente, 1 ano e meio, 2 anos, né? Até você chegar na última fase, né? Depende muito de quantos dados pessoais e do tipo de dados pessoais que ela trata. Interessante que você citou níveis de dados, né? Eu não havia pensado, mas empresas de saúde, por exemplo, que utilizam dados que são os chamados dados sensíveis, empresas do mercado financeiro que utilizam dados de crédito e empresas de varejo que utilizam apenas o teu CPF, o teu endereço, o teu e-mail, para eles poderem, muitas dessas empresas poderem repassar o e-mail para a mala direta, né? Eu estou conversando com a doutora Cristiane B., especialista em direito empresarial e uma grande conhecedora e atuante na LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados, que já está em vigor. Muita gente não percebeu, mas já está em vigor e começará a implantar as penalidades a partir de agosto de 2021. Mas não significa que você não pode ser penalizado antes disso. Portanto, muito cuidado. Hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado na economia, no mercado. Muita gente desempregada, muita gente desesperada em buscas de emprego. Eu vejo, por exemplo, nas mídias sociais, eu vejo no LinkedIn, por exemplo, pessoas mandando currículos, colocando seus currículos com dados pessoais publicamente, postando seus currículos, ou então disparando os currículos como metralhadora para empresas que se dizem de recrutamento e seleção, nem todas são, tem muita empresa fake, há muitas vagas fake. Eu recentemente publiquei um artigo sobre isso no próprio LinkedIn. Há muitas vagas fake, onde as pessoas acabam enviando currículos, informações, e aquilo vai para um buraco negro e logo em seguida essas pessoas começam a receber as famosas ligações e contatos de empresa oferecendo uma série de serviços, né? Então, uma empresa como o LinkedIn, por exemplo, que é uma plataforma muito forte, é difícil entender que ela não tenha responsabilidade nesse processo, apesar eu entendo que ela se isente de alguma forma, mas, afinal de contas, ela é a plataforma que favorece, que viabiliza esse trânsito dos dados. As empresas de recrutamento e seleção, headhunters, que coletam as informações das pessoas, os currículos das pessoas, eles são riquíssimos em informações pessoais, né? Muita gente manda desesperadamente, entra nos sites, ficam mandando os currículos. O risco hoje é muito grande. Como que essas empresas de recrutamento e seleção precisam se adequar? Acredito que elas tenham que se adequar imediatamente na questão da LGPD, independente do tamanho dessa empresa de recrutamento e seleção. Como que é isso? Como que essas empresas já perceberam esse risco? Estão trabalhando para isso ou ainda não caiu a ficha dessas empresas? Sabe, Arlindo, que esse ponto que você citou é extremamente importante. Por quê? Porque a partir do momento em que a lei entrou em vigor, coletar dado, como a gente falou lá no começo, eu preciso ter uma finalidade para aquilo. Para que efetivamente você está coletando aquele dado, né? Tenho que justificar para que eu vou precisar. Tenho necessariamente, obrigatoriamente. Acabou aquele hábito que nós tínhamos, que todos tínhamos de coletar para saber depois, para definir depois. Além disso, além da finalidade, que é um ponto importante da lei, a necessidade. Você precisa de 10 dados pessoais da Cris para concorrer àquela vaga, ou você com 3 você consegue? Então, é o mínimo necessário também, é outro princípio bastante importante que a lei traz. Então, a finalidade, a necessidade, a transparência é um ponto super importante. Então, você está coletando meus dados, dona empresa, né? Para quê? Quais são eles? Então, o indivíduo também tem que saber. Mas ali, para te responder, eu te digo assim, essas empresas vão estar com certeza na mira ali de uma grande fiscalização ou até mesmo de reclamações de titulares de dados pessoais. Porque esta prática, desta forma como está sendo feita, realmente é totalmente abusiva e totalmente em desconformidade com o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas empresas headhunters, veja quanto
quanta informação tem no currículo, né? Quanto dado pessoal, né, tem no currículo. Então, são dois pontos que precisam ser ajustados. A empresa que está coletando, que está pedindo aquelas informações e está repassando, porque repassar, compartilhar também, não é que seja proibido, mas você também tem que informar, você também tem que ser transparente nesse ato, eu tenho que falar para o meu titular com quem que eu vou compartilhar os dados pessoais dele. Então, elas vão ter que mudar esse posicionamento. E o outro ponto de atenção é o titular. E antes de dar esses dados, antes que esses dados sejam coletados, eu tenho que analisar, por exemplo, se é o caso de eu pedir consentimento. Então, essas empresas de headhunter, elas têm que se encaixar, elas têm que ter uma justificativa legal para fazer esse tratamento de dados pessoais. O que eu estou querendo dizer? Que elas têm que se encaixar em pelo menos uma das 10 hipóteses que a lei traz. A lei só traz 10 situações em que você pode se encaixar para tratar dado pessoal. Então, elas têm que necessariamente se encaixar em uma delas. Se você não se encaixar em alguma delas, você vai ter que repensar o teu negócio, porque já está em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas as pessoas, Cristiane, onde eu quero chegar? Elas, às vezes, parece que não estão muito preocupadas com os dados, com a sua privacidade. Eu vou te dar um exemplo. Nós, recentemente, fizemos a 4ª edição da pesquisa sobre o impacto das novas tecnologias na sua vida, sua vida pessoal e profissional. E uma das perguntas era a seguinte: você toparia... Olha, foram mais de 1.700 pessoas que responderam, 1.718 pessoas que responderam. Essa pesquisa está disponível no portal Pensamento Corporativo para fazer download, está disponível gratuitamente em PDF, é um estudo riquíssimo. Mas olha que interessante, Cristiane, a pergunta era, hoje as empresas sabem tudo sobre você, elas têm todas as informações sobre você. Principalmente essas empresas, esses aplicativos de mídia social, redes sociais, né? Você estaria disposto a abandonar ou deixar de usar aplicativos como o Google, o Facebook e o Instagram em troca de ter privacidade? Cristiane, 52% dos respondentes disseram que não deixariam de usar esses aplicativos, apenas 48%. Ou seja, a maior parte não está nem aí. Eles preferem continuar. Imagina se eles vão viver sem o Google, sem o Facebook ou sem o Instagram. Meus dados pessoais, a minha privacidade é secundário. Como é que você vê, como que você interpreta esses dados de comportamento dessa pesquisa? Eu acho bastante interessante, porque é muito emblemático, né? Representa muito a nossa cultura, né? Estou falando aqui agora de Brasil mesmo, né? Representa a nossa cultura com relação à proteção de dados. São conceitos novos, né? Na verdade, mas realmente tem uma questão aí de até desconhecimento, porque quando eu falo isso nos cursos e nas aulas, eu sempre coloco isso, né? A prerrogativa de você decidir ou não continua sendo sua. Continua sendo a tua decisão se você quer ou não dar os dados em troca de perder um pouco da privacidade ou não. O grande ponto você tem que saber o que vai ser feito com seus dados. Uma vez que você souber e concordar, tudo bem, a prerrogativa continua sendo tua. A questão é que a gente não sabe, e mesmo assim a gente cede dados. Eu tive 2 alunos que a gente estava discutindo esse tema num curso, e um deles me disse assim, olha, se me pagasse R$100, eu não me importaria mesmo, eu cederia todos os meus dados pessoais, eu não vejo nenhum problema nisso. E o segundo aluno, nesse mesmo momento, ele falou assim, não, mas eu cederia nem isso, não precisa nem me pagar. Porque o que eu tenho em troca, né, eu tenho, por exemplo, o Google, eu tenho os serviços que eu recebo do Google, para mim, já pagou, né, pagou o meu dado pessoal. Né, os serviços que eu tenho lá do Facebook, os serviços que eu tenho de determinada plataforma, já me pagou. Então, é uma boa reflexão que a gente tem que fazer. O único ponto de novo, como eu falei, a prerrogativa é nossa. O único ponto saiba o que é feito com os dados pessoais. Uma vez que você soube, ok, não tem problema. Mas o não saber é uma questão. Não, sensacional. Interessante que você falou daqueles seus alunos que, quando os dados pessoais viraram uma moeda de troca, né? Eu recebo tanta coisa em benefício, eu pago com os meus dados pessoais. Conceitualmente, isso é um absurdo, né? Bem, mas cada um faz o que quer com os dados pessoais, né?
O importante é ter responsabilidade. Exatamente. Cristiane, chegamos ao final do nosso tempo. Puxa, eu te agradeço demais pela gentileza. Foi uma satisfação voltar a falar com você sobre a Lei Geral da Proteção de Dados. E conforme as coisas vão evoluindo, nós vamos voltar a conversar mais uma vez sobre esse tema. Vamos ver, né? A partir de agosto entram as penalidades. Atenção, senhores empresários, estejam preparados. Isso pode custar muito dinheiro, pode custar a imagem da empresa e alguns problemas. Cris, mais uma vez, muito obrigado por sua gentileza e em aceitar o meu convite. Eu é que agradeço. De novo, é uma honra estar aqui conversando com você, Orlando, nesse teu canal. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais assunto assim nos próximos meses, sem a menor dúvida. Eu conversei com a doutora Cristiane B., advogada, especialista em direito empresarial e grande conhecedora da LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados. Inscreva-se no canal Pensamento Corporativo no YouTube. Ative as notificações. Acompanhe a série Valor para a sua empresa, sempre trazendo profissionais que são referência nos temas em que estamos abordando. Um abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo episódio.